Gilson Rodrigues, eu sou baiano, eu tenho memórias da minha primeira infância, do 1 aos 5 anos. Na Bahia eu estava sendo criado pela minha avó, e aí quando minha avó falece eu vim para Paraisópolis, e em Paraisópolis, quando eu chego aqui, a minha mãe também falece, né? E aí a minha infância foi não ter infância, foi ter que trabalhar desde cedo, ter que conviver com todos os tipos de preconceitos, marginalidade, violência para uma criança e para um adolescente. E estou aqui sobrevivendo, tentando virar gente, quando as pessoas diziam que não ia virar gente, que ia dar errado. Eu estou atuando em Paraisópolis desde meus 18 anos e estou presente da associação por 3 mandatos há 10 anos. Paraisópolis ela surgiu a partir da construção do loteamento da antiga Fazenda Morumbi, em 1921. Ela foi pensada para ser um grande condomínio de luxo para milionários. Esses terrenos foram abandonados ou foram largados aqui, são espaços de fazenda, plantação de chá, de banana. Nós temos 2 rios aqui que hoje são os córregos do Brejo e do Antonico, que antes as pessoas utilizavam isso para alimentação, para lavar roupa, entre outras coisas, mas aí com o tempo e com o crescimento desordenado essas áreas foram se perdendo. E com o advento dessa questão da construção civil na região aqui do Morumbi, com a chegada principalmente do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein, veio um grande número de nordestinos ocupar esta região. Desse modo foi crescendo de maneira desordenada até hoje. Paraisópolis hoje é a 2ª maior favela de São Paulo. O período de pandemia aqui em Paraisópolis ele foi bastante desesperador, principalmente no início, porque se falava de uma pandemia que todo mundo vai pegar, e que as recomendações que eram estabelecidas, praticamente todas não podíamos cumprir. Então, fazer uma boa higienização, com 3.000 pessoas morando em cima do córrego, com a falta de água, com o serviço de SAMU não vindo aqui, com famílias grandes, com casas pequenas, sem espaço de isolamento, sem saber se as pessoas iam comprar comida, álcool gel ou material de higiene. Então, eram muitas situações que nos colocavam numa situação de muito mais vulnerabilidade e desespero. E que, ao mesmo tempo, nós percebemos que a política pública não chegou com relação a isso. Sequer a palavra favela tem sido citada nos discursos dos governantes, e agora, neste momento, que parece que está tudo normal, é uma situação pior, porque a gente se acostumou a viver 2 Brasis. Um Brasil que está vivendo em home office e outro Brasil que está passando fome, que está desempregado e que tem aumentado todos os dias a fila da marmita, ao mesmo tempo que tem uma segunda crise, que é a crise econômica, que está levando as pessoas ao desemprego. Ao mesmo tempo que a gente percebe um aumento da vacinação no Brasil e um relaxamento por conta disso, e uma possível melhoria da situação econômica. Só que aí tem um gap no final, que somos nós. 14 milhões de pessoas vivendo nas favelas, em sua boa parte ficando desempregado, e isso não pode ser um novo normal. A gente sempre foi visto como um coitadinho, miserável, violento, marginal. Carregávamos tudo isso quando eu ia falar que era de Paraisópolis. Foi sempre uma olhada de desconfiança. Mas, ao mesmo tempo, o que impulsionou foi a rejeição disso. Não querer ser um coitadinho, não querer ser um marginal, não querer ser violento. Tudo aquilo que falava que a gente não podia, eu queria. E queria com bastante força para poder ter ferramentas e pessoas que pudessem me impulsionar. Eu acho que o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que, ao transformar a minha vida, eu estava ajudando outras pessoas também. Então, eu sempre fui buscar um caminho correto de transformação, de mudança, de exemplos, para que agora meus filhos possam ter uma boa referência de sucesso e que eles possam prosperar. Então, eu sou agente da minha própria transformação. E a partir dessa minha transformação, as pessoas me olham e se enxergam e tentam se mudar também. Então, acho que é mais isso. Eu não decidi me tornar um agente de mudança em Paraisópolis. As coisas foram acontecendo à medida que eu tentava me mudar, melhorar a minha vida, melhorar as minhas condições, ter família. O que eu cresci ouvindo foi sempre de que, por fato de eu ser filho da muda, não ter pai, não ter mãe, eu cresceria e viraria bandido, eu não prestaria, eu seria uma pessoa ruim. Então, desde cedo, tive que trabalhar, tive que estudar, eu não tive opção. Eu queria virar gente, eu queria que minha mãe estivesse viva, pudesse ter orgulho de mim, eu queria que a minha família me olhasse como ser humano e não como alguém que pudesse virar uma coisa ruim. A estrutura da associação, logo no início, a diretoria era composta pelos mais votados. Então, não teria como dar certo. E aí nós criamos, quando nós assumimos a associação, uma campanha chamada Todos Unidos
para uma nova Paraisópolis. E aí, quando conseguimos criar essa campanha, nós conseguimos fazer a maior votação, a maior eleição da história de Paraisópolis, criando uma chapa fortalecida, em que nós conseguimos ter representações de diversos segmentos da comunidade. Hoje nós temos 6 vice-presidentes, um vice-presidente por área, que basicamente é a liderança principal que já trabalha naquela região e que precisava ser fortalecida. Nós percebemos que temos uma grande população, 83% dos moradores de Paraisópolis são nordestinos ou filhos de nordestinos, que tem o costume de onde come um, come dois, que cuida do vizinho, que leva açúcar, que na hora da dificuldade podemos contar uns com os outros. Então nós fizemos esse resgate. Nós poderíamos, na ausência de uma política pública, nos unir, nos ajudar. Então foi daí que nasceu o movimento chamado Presidentes de Rua, onde a cada 50 casas temos um morador voluntário cuidando de 50 famílias. Agora, com a retomada, alguns presidentes acabaram indo trabalhar também, o que isso é bom, mas nós percebemos que ainda é necessário, o movimento está vivo e crescendo em vários estados pelo Brasil. Não queremos estar divididos em muros, não queremos estar divididos em CEPs, não queremos estar bloqueados e cancelados, queremos avançar, construir esse Brasil que temos feito desde sempre. Essa construção do Brasil se dá pelo povo mais carente, que constrói prédio, que vai para a luta, que trabalha todos os dias, que supera e que vai para as ruas quando necessário para defender seus interesses. Então, eu acredito na inspiração como forma de transformação e do exemplo. Quer fazer, começa fazendo, faça dar certo e outras pessoas vão te seguir. A gente foi fazendo as coisas acontecerem. Óbvio que temos que fazer bons planejamentos, mas eu prefiro fazer um planejamento que eu possa viver. Eu tenho certeza que se essa experiência deu certo aqui, ela vai poder dar em outros lugares. Então, se antes eu não olhava isso como uma perspectiva de futuro e a gente foi apenas realizando, hoje nós realizamos e vejo um futuro diferente. Eu vejo uma possibilidade, né? Eu falo que o futuro não vai ser mais como era antigamente, porque nós temos, na prática, mostrado que as possibilidades são reais, de que a gente pode fazer, e mais do que fazer para além do discurso, é mostrar que as coisas estão acontecendo. Tem muita gente dando certo na favela, mas as histórias nunca foram contadas, mostrando a favela potente, mostrando a favela organizada e criando perspectivas para que outras pessoas possam olhar para a nossa experiência e falar, bom, se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Eu quero que o Brasil cresça, eu quero que as pessoas possam se desenvolver, que elas possam realizar seus sonhos. E o principal desafio é a forma como as pessoas nos enxergam. A gente, por vezes, é sempre visto como marginal. Quando a gente fala de favela potente, ou do G10 das favelas, um bloco de líderes que está empreendendo e está transformando a vida, as pessoas falam, nossa, isso é verdade, porque se criou-se uma situação de pobreza e violência da favela e isso inibe o nosso crescimento econômico, pessoal, humano. Então nós temos que destravar. Mostrar um novo olhar. Insegurança não se combate com segurança, se combate com convivência, com oportunidades, com aproximação. Então, nós queremos uma nova Paraisópolis e não a favela Paraisópolis. G10 é da inspiração do G20 e do G7, mas principalmente porque o bloco de líderes ele é composto pelas 10 maiores favelas do Brasil. Agora já são 12 favelas, mas não dá para ser G12. Então a gente quer ser G1000, G6000, que são 6.000 favelas no Brasil, mas o G10 ele é simbólico, acho que ele impulsiona, então ele vai ficar G10 mesmo, mas nós queremos ser G6000. Nós criamos aqui o maior programa de urbanização do mundo e a gente aproveitou muito um momento que falavam de uma nova classe média, que foi quando descobriu que na favela tinha dinheiro. E ao mesmo tempo nós olhávamos para as empresas que nós consumíamos e elas não estavam dentro da favela. Nós começamos a fazer uma articulação para trazer bancos para dentro, lojas de varejo como Casas Bahia, entre outras situações, e ajudar a comunidade a empreender. E o programa deu tão certo que nasceu no nosso coração a vontade de replicar isso em outros lugares. Então, quando sai a pesquisa do Instituto Nacional Social e Inteligência falando do potencial das 10 maiores favelas do Brasil, que juntas somam 7 bilhões de reais, ela juntou a fome com a vontade de comer. Então, Paraisópolis quer ser uma favela rica, ela quer prosperar, ela está no Morumbi, né? E ao mesmo tempo que o Instituto mostra que existe uma realidade, que ela está se transformando, mas existem outras 9 favelas com o mesmo potencial, acontecendo a mesma coisa. Então foi daí que a gente se inspirou no G7, no G20, dos países ricos e decidimos nos tornar as favelas ricas, criando oportunidade para empreender e, mais do que isso, replicar as boas iniciativas em Paraisópolis no Brasil inteiro. Neste momento nós temos 18 iniciativas e nós percebemos que a melhor forma de ajudar a população a sair dessa crise é a empreender, é colocando dinheiro no bolso. Então nós temos aqui um programa de desbloqueio dos CEPs, fazendo com que a comunidade possa participar
do e-commerce, ela possa criar marketplace, comprar no marketplace garantindo as suas entregas. Estamos organizando um conjunto de ações voltadas para beleza, com formação de salões de beleza. Estamos trabalhando na área de cosméticos, também na área de alimentação, formando cozinheiras, boleiras, salgadeiras, para que elas possam criar suas lojas e vender, montar buffet, projetos ligados à moda e costura, projetos voltados para boa alimentação, combate à má nutrição e à fome, como a Agrofavela. Então são diversas iniciativas, todas voltadas para segmentos que continuam crescendo no Brasil, apesar da pandemia, e que nós acreditamos que, assim como nós fizemos no processo de mitigação do Covid, em que nós temos 12 iniciativas que foram reproduzidas no Brasil inteiro, nós acreditamos que essas iniciativas podem ser reproduzidas dentro do contexto do G10 Hub ou dentro do contexto da comunidade. Então, é para olhar e tentar fazer e dar certo e prosperar. E a gente está com dificuldade de retomar algumas atividades da área cultural, como a orquestra, por exemplo. Então, alguns programas estão com mais dificuldades de retomada, porque muita gente ajudou logo no início, ajudou o Brasil inteiro, aumentou a demanda de ajuda, e as empresas que já ajudaram. Bom, e agora o que fazer? Então, tem programas de retomada também das ações culturais, então a gente está olhando como fazer isso. À medida que prosperar, a gente acredita que vamos criar programas e projetos sustentáveis mantidos a partir da própria comunidade. Pelo menos aqui no nosso trabalho, no G10, a gente promove a autonomia das pessoas, dos programas e dos projetos. Inclusive, a gente prefere não receber recursos do governo, a gente trabalha tudo com a iniciativa privada, para não ter que ficar refém de ninguém. A gente é um pouco amostrado nesse sentido, de que a gente quer poder falar o que quiser e porque a gente paga as nossas contas. Nós, graças a Deus, nós conseguimos construir no último período a possibilidade de escolher quem são os parceiros que queremos perto. A gente tem que considerar que existe um conjunto de ações que o Estado promove aqui em Paraisópolis. Eu tenho 15 escolas aqui em Paraisópolis, eu tenho posto de saúde, eu tenho AMA, eu tenho atividades que são atividades que o governo mantém, né? E foi fruto dessa luta toda ao longo desses anos todos na urbanização. Mas o Estado deveria concluir as obras de urbanização, dando autonomia para que Paraisópolis pudesse prosperar. Ainda falta hospital, ainda falta escola, ainda falta 2 postos de saúde, falta algumas iniciativas como Casa de Cultura, como a Escola de Música foi prometida, o parque foi aberto agora recentemente. Então, o Estado deveria cumprir essa etapa final e mantê-las, né? E aí a comunidade fará seu papel de se organizar, de empreender e de prosperar. À medida que a comunidade se organiza mais e se empodera mais, o governo vai se afastando, porque o governo não está acostumado com a comunidade que sabe o que quer, que tem posição e que não depende deles. Meu maior desafio é a forma como as pessoas me enxergam, porque por vezes as pessoas estão olhando para mim e para a favela de maneira violenta, marginal, de maneira em que não vai me ajudar a me transformar, que não me apoia, mas que me coloca mais para baixo. E eu sei que a favela não é violenta, que ela não é carente, que ela não é marginal, ela é potente, ela precisa de oportunidades para se transformar. Então, assim como eu tive várias mãos que foram me buscando, né? Eu não tive pai nem mãe, mas tive várias mães e muitos pais que foram me ajudando ao longo desse período, me dando oportunidades para que eu pudesse estar aqui hoje, criando oportunidades para outras pessoas. Esse novo Brasil só vai ser feito através da união das pessoas, não separando por CEP, não acreditando que o novo normal deve ser um novo normal que represente mais pessoas desempregadas, mais pessoas passando fome, crianças fora da escola. Eu não acredito num Brasil do Alphaville e do Alfavela. Eu acredito num Brasil único, em que as pessoas se unam, que as pessoas se amem e que transforme o Brasil numa grande nação. A nossa maior vitória está acontecendo todos os dias, que é de conseguir ajudar as pessoas. É conseguir tirar alguns paradigmas da cabeça, de pobreza, de violência. Eu acho que isso é um desafio ainda muito grande. Para o futuro, nossa ideia é que, quando alguém falar de programas de transformação no mundo, que lembre do G10 e que a gente consiga inspirar o Brasil e o mundo de que é possível se transformar. Todo mundo quer o melhor, então que a gente possa ter melhoras para todos, né? E eu já pensei várias vezes em desistir, quando a gente percebe de que a gente parece um passarinho jogando uma gotinha de água no incêndio, mas o que me mantém é quando eu olho para trás que vem outros passarinhos juntos e que aquilo pode virar uma grande cachoeira, pode virar uma chuva de bênçãos, de transformação. Então, eu acredito que a melhor forma de fazer isso é se mantendo de pé, dando exemplo, se ame mais, abrace mais, trabalhe mais, que no final tudo dá certo e é para Deus.